Aviso: pode conter erro de tradução. Capítulo 31. Na proa do navio podemos ver Naruto e Minato, este último ainda sendo uma raposa do tamanho de um lobo, observando o mar em um silêncio confortável. Naruto, o loiro mais velho, disse, fazendo com que o loiro mais novo olhasse para ele. Diga-me, pai, disse um menino de olhos azuis sério. Você encontrou a resposta para minha pergunta? O olho vermelho perguntou sério enquanto olhava para o mar. O filho de Artemis olhou sério para o céu enquanto cruzava os 4 braços antes de respirar e olhar para o mar. Sim, o único caminho verdadeiro é a hierarquia da força e meu mandamento é o amor, já que o mais belo amor pode esconder o ódio mais fervoroso, respondeu o jovem Namikaze enquanto um profundo silêncio caía entre pai e filho. O filho de Shiva olhou para o filho com seriedade nos olhos. Você cresceu para a grandeza, você já me superou em poder, eu sinto isso em meu sangue e no poder que você mantém, mas esta é apenas sua forma básica, e como você é certo que você é mais do que perto de superá-lo. Ela também disse um Namikaze mais velho, fazendo com que seu filho olhasse para ele. Você quer dizer, a Biju loira disse antes de se silenciar. Aquela que declarou guerra contra nós há milênios, a Materazu, finalizou o Biju mais velho. Salto de tempo, 1 hora. Minato voltou para dentro do selo que o liga ao filho, agora descansando com as amigas após o treino. Terra à vista, gritou um esqueleto enquanto apontava um dedo, fazendo com que todos olhassem para onde ele estava apontando. Naruto viu uma ilha com uma pequena montanha no centro, prédios brancos, um prateado pontilhado de palmeiras e um porto que reunia uma variedade bastante variada de navios. Acelera esse pedaço de metal, quero que estamos no chão em menos de 1 hora, o loiro gritou exigentemente. Em ordem, você ouve o capitão, acelere, rugiu o capitão esqueleto, fazendo com que um navio começasse a andar mais rápido. Prepare-se para uma briga, acho que sei onde vamos estar, disse o olho azul, fazendo com que suas namoradas concordassem. Tempo navio, outra hora. O navio em que nosso grupo de busca está viajando atracou no cais da ilha antes que a escada de metal fosse derrubada para deixar Naruto, suas namoradas, Taizon e Percy caírem. Bem-vindos, disse uma mulher segurando uma prancheta assim que o grupo desceu. O único loiro do grupo olhou bem para ela, ela parecia uma aeromoça. Terno azul marinho, maquiagem impecável e cabelo preso em rabo de cavalo. Ele apertava a mão de todos enquanto dava sorrisos deslumbrantes. Por favor, siga-me, disse a mulher antes que todo o grupo a seguisse pela ilha. Todos viram os barcos, iates e um submarino atracados no cais do local, também um heliporto, com aparelho do Canal 5, e outro para aviões em que se avistava um jato ultramoderno ao lado de um avião a hélice que parecia um lutador da Segunda Guerra Mundial. Bem, é a sua primeira visita, então posso dizer uma máscara corporal de ervas para as meninas e um tratamento completo para os meninos, disse a mulher, fazendo todos olharem para ela confusos. Perfeito, tenho certeza que CC vai querer falar com você pessoalmente antes do banquete havaiano. Por aqui, por favor, disse a mulher, o que fez com que todos a seguissem tensos até os ossos, exceto Naruto, ele estava suando muito. Fato de poder destruir a ilha com um Bijudama. Todos continuavam olhando para o local. Havia mármore branco e água azul. A encosta da montanha era escalonada em grandes terraços, com piscinas em cada nível ligadas entre si por escorregadores, cachoeiras e passagens submersas que podiam ser atravessadas mergulhando. Havia fontes com jatos que eles borrifaram água no ar e assumiram formas impossíveis. Havia animais domesticados de todos os tipos. Uma tartaruga marinha cochilava sobre uma pilha de toalhas. As pessoas da ilha, apenas mulheres jovens, pelo que todos podiam ver, descansavam em espreguiçadeiras, bebendo coquetéis de frutas ou lendo revistas, enquanto se secavam. Eles próprios aplicaram máscaras de ervas em seus rostos e fizeram as unhas como uniformes brancos. Ao subirem uma escada em direção ao que parecia ser o prédio principal, ouviram uma mulher cantando, sua voz flutuando preguiçosamente, como se ela estivesse cantando uma canção de ninar. Ela estava cantando em uma língua antiga que não era o grego clássico, talvez uma língua minoica ou algo parecido. Naruto entendeu que se tratava do luar entre as oliveiras, das cores da madrugada e também de magia.
O grupo chegou a uma grande sala cuja parede frontal era toda de vidro. A parede posterior era coberta de espelhos, de modo que o local parecia se estender até o infinito. Havia uma série de móveis brancos de aparência caríssima, e sobre uma mesa situada no canto, uma enorme gaiola para animais de estimação, que parecia muito deslocada. Mas os olhos de Naruto focaram na mulher que cantava. Ela estava sentada ao lado de um tear do tamanho de uma tela de televisão gigante, tecendo fios coloridos com as mãos com uma destreza incrível. A tapeçaria tinha um brilho cintilante, como se estivesse em 3 dimensões, e retratou uma cachoeira tão vividamente que parecia que a água estava se movendo. "É lindo", Annabeth disse fascinada olhando para a tapeçaria. A mulher se virou. Ela era linda, Naruto daria para ela, mas ele preferia suas meninas. Mas voltando ao assunto, a mulher tinha longos cabelos escuros trançados com fios dourados, olhos verdes penetrantes, e ela usava um vestido de seda preto com estampas que pareciam se mover também. Eram sombras de animais em preto sobre preto. Ela viu que eles estavam conduzindo servos por uma floresta noturna. "Você gosta de tricotar, querido?" a mulher perguntou. "Sim, senhora, minha mãe está", Annabeth disse antes de se interromper ao perceber que iria cometer um deslize. "Você tem bom gosto, querido. Que bom que você está aqui. Meu nome é", disse a mulher, agora conhecida como CC, de quem Naruto tinha uma ideia muito boa de quem ela era. Nesse mesmo momento Loiro ouviu porquinhos da Índia deixando na gaiola e prestou atenção no que dizia. "Mãe porra, tira-me aqui, quero ser humano de novo", gritou um dos porquinhos da Índia. "Estou com fome e quero ser humano. Você não sabe quão horrendo é ter que foder outro homem quando você é gay", gritou outra das cobaias, enojando o olho azul, que decidiu parar de ouvir e agora saber quem era a mulher. Embora naquele momento ele tenha notado que todos estavam olhando para ele, aparentemente ele deveria se apresentar, embora a mulher parecesse muito surpresa e fascinada ao vê-lo. Ela parecia animada com sua presença. "Eu sou Naruto Namikaze, filho de Artemis e da Kyuubi no Yoko, neto de Shiva e campeão de Hades", disse o filho de Artemis, o que fez seu grupo olhar com surpresa ao revelar a existência do místico. "É um prazer conhecê-lo, Destruidor. Se precisar de alguma coisa, não hesite em perguntar", mas sendo filho da grande Lady Artemis, disse a mulher, fazendo com que todos parecessem curiosos e surpresos, exceto Naruto por último. "Destruidor?", a loira perguntou com um sorriso. "Isso mesmo, é o apelido dado a ele por ter destruído unilateralmente todos os seus oponentes, literal e metaforicamente falando, do leão da Nemea ao Kraken, Ares, Equidna, a Quimera e o Minotauro, até seus próprios ataques, como o ataque onde cacei e matei centenas de ciclopes em um segundo", disse o CC, que fez o olho azul sorrir. "Destruidor, gostei", disse o filho de Artemis ao ouvir a risada estrondosa de seu pai orgulhoso do apelido que seu filho ganhou. "Agora, eu acho que você não é CC, acho que você é mais, não é mesmo, Circe?", o Namikaze perguntou, fazendo CC rir enquanto os outros pareciam surpresos. "Exatamente, sou eu, Destruidora", disse Circe, fazendo com que os semideuses e o Ciclope olhassem surpresos para a Biju, que apenas olhou para a bruxa. "Gostaria que você nos desse provisões para a nossa aventura e nos deixasse comer e descansar por menos de uma hora", disse a Biju loira, o que fez Circe parecer pensativa. "Para te dar o que você pede, gostaria que você nos mostrasse sua força, Destruidor", disse a bruxa, o que fez com que todos vissem as veias do corpo do príncipe Biju se acalmarem ainda mais, fazendo com que fossem notadas por todos, o que os fez engolir nervosamente, até mesmo Circe o fez. "Dê-me um oponente digno de fazer meu peito rasgar, um oponente que faça meu sangue ferver", Naruto disse com um tom sério, fazendo com que a bruxa olhasse para ele e pensasse por um momento. "Posso invocar um ser bastante poderoso de outro panteão, um Asura, o antideus dos Hindus. Posso te dar essa luta", disse a filha de Helios, o que fez o loiro sorrir loucamente enquanto uma aura violeta cercava seu corpo. "E o que estamos esperando?", o olho azul perguntou enquanto sorria loucamente. "Siga-me", Circe disse antes de começar a caminhar com o grupo o seguindo, e a bruxa enviou uma garota para contar aos outros o que aconteceria. Salto no tempo, 5 minutos depois. Em um grande coliseu na ilha de Circe é possível ver as meninas que trabalham para a bruxa filha de Hélios e com os integrantes da busca olhando na areia para Naruto, que estava com seu arco e aljava desembainhados, e sua faca de caça dupla.
Mas todos viram como uma luz apareceu na frente do loiro, fazendo com que todos olhassem atentamente para a luz, de onde apareceu um homem de cabelos pretos, olhos vermelhos e esclera preta, musculoso e com cerca de 23 anos, que olhou para o local confuso antes de ver o olho azul, fazendo com que suas narinas se dilatassem de nojo e um olhar de nojo e raiva aparecesse em seus olhos. Deva, gritou o homem antes de se lançar contra o filho de Ártemis, que saltou antes de começar a disparar uma enxurrada de flechas, que foram desviadas pelo adversário. Deva, eu vou te matar, o homem gritou de raiva enquanto sua pele ficava vermelha e suas veias roxas, latejantes e perceptíveis para todos. O homem de cabelos negros se lançou contra o Namikaze, que apenas continuou atirando flechas com baixeza, fazendo com que seu inimigo desviasse delas antes de chegar ao biju e começar a tentar acertá-lo, mas ele só se esquivou com tédio. Você me chateia, acho que vou deixar isso mais interessante então, disse o biju loiro antes de fazer seu arco e aljava desaparecerem, fazendo com que ele começasse a usar sua faca de caça dupla, com a qual fazia cortes no corpo do oponente. Ele se curou rapidamente e tentou acertá-lo, mas o príncipe biju se esquivou de todos os ataques. Deva, o homem rugiu antes que um poder incrível irrompesse de seu corpo enquanto uma aura vermelha o cercava, fazendo com que as pessoas no estádio ficassem chocadas com tal poder. O campeão de Hades, até então com olhar e expressão entediados, abriu os olhos surpreso quando algo em sua mente clicou, o que o fez sorrir loucamente enquanto fazia sua dupla faca de caça desaparecer. Deva, eu vou te matar, rugiu o homem de cabelos negros antes de parar enquanto começava a tremer junto com todos no estádio, exceto as namoradas de Naruto, que observaram o loiro abrir os braços enquanto puxava o cabelo para trás, levantando-se direto e começou a assobiar uma melodia misteriosa. Vou te dar um castigo divino, vou acabar com você e com seu mal, gritou o olho azul enquanto fazia seu bidente aparecer antes de rasgar seu peito com ele, fazendo com que todos vissem com surpresa a energia líquida dourada saindo em jatos de seu peito, com o bidente banhando-se em energia líquida. Montagem. Desmos, o neto de Shiva, rugiu antes que seu bidente fosse cercado por um brilho antes de desaparecer, revelando que seu bidente é agora uma lança que consiste em duas pontas afiadas com uma longa lâmina passando pelo meio e todos eles convergem em um ponto manchado com líquido dourado. Prepare-se, Azura, a biju loira rugiu com um sorriso. Talha. Stormbreaker, gritou o biju enquanto agarrava seu bidente eletrificado logo abaixo de onde as lâminas saem antes de dar um golpe para baixo, onde ele deixou seu bidente escapar de seu aperto antes de agarrá-lo com força na ponta, tudo isso como o homem foi cortado diagonalmente pelo ataque antes de ser eletrocutado. Annabeth, Destroyer of the Agamemnon, rugiu o campeão de Hades enquanto cortava a cabeça de seu oponente, que nada podia fazer. Irina, escape Destroyer, gritou o príncipe biju antes de desferir estocadas nas pernas de seu oponente, que parecia já estar morto. Lyra, destrutor de orelha, rugiu Naruto enquanto esfaqueava a orelha de seu oponente com seu bidente antes de puxá-lo para o outro lado. Clarice, destruidora da paz, gritou o loiro assim que tirou seu bidente flamejante na cabeça de seu inimigo e o cravou no peito do Azura, que explodiu em fogo junto com todo o corpo do Azura. Desmonte. Desmos, disse o olho azul, fazendo com que seu bidente retornasse à sua forma original. Eu venci, Circe, disse o filho de Ártemis enquanto olhava para a arquibancada, que o olhou surpreso ao lado das cinzas do antigo Azura. Salto de tempo, 5 minutos. Naruto está deitado em uma espreguiçadeira enquanto é atendido por duas garotas que parecem irmãs. Sabem, noto um potencial em vocês dois, aconselho vocês a saírem daqui, se tornarem fortes e abraçarem sua natureza, se tornarem fortes e se prepararem, pois irei procurar vocês para lutar contra vocês, a loira disse aos dois garotas antes de começar a sair, quando ele deu um rugido, fazendo com que o grupo de busca se reunisse rapidamente. Estamos indo embora, já temos o que precisamos, disse o olho azul, fazendo com que todos se dirigissem ao navio, onde embarcaram. Você marcou este pedaço de metal, Clarice gritou, o que fez o navio começar a se mover. Embora ninguém, além do filho de Ártemis, tenha notado a mesma dupla de irmãs que atendia a biju loira, que jogou para elas um pedaço de papel com coisas escritas em latim. Espero que alguém afiliado a você me divirta, pensou a biju antes de ver para onde estavam indo. Como é chato ser forte, pensou o campeão de Hades com um olhar entediado. Eu esperava que você encontrasse algo mais divertido.
Fim do capítulo 31. Capítulo 32. Naruto está deitado em sua cama ao lado de suas amigas, que estão coradas e ofegantes por causa de uma sessão de beijos acalorados com o loiro, que fez questão de fechar sua ligação com Minato, sem deixá-lo saber o que está acontecendo fora de seu filho. Ele estava começando a pensar em libertar seu pai e mandá-lo para sua mãe, já que não se sentia confortável sabendo que seu pai poderia vê-lo pegando fogo com uma de suas garotas, ou com todas as suas garotas. Quem sabe ele precisava mandar o pai para muito, muito longe, talvez para a mãe, para ficar um pouco mais gostoso com as meninas. Mas bem, agora, o filho de Artemis só quer passar bons momentos com seus entes queridos e não pensar em como mandar seu pai embora. Salto de tempo, algumas horas. Naruto suspirou ao ver sirenes ao longe, e ele percebeu que elas poderiam ir para o outro lado, então ele pensou cuidadosamente sobre o que estava prestes a fazer. Eu odeio isso, a loira rosnou mentalmente antes de olhar para Annabeth, que estava treinando sua luta de faca com Irina. Annabeth, venha, disse o garoto de olhos azuis, o que fez suas duas namoradas pararem antes que o loiro rapidamente fosse para o seu lado, enquanto sua namorada de cabelos pretos começava a lutar contra um inimigo imaginário para continuar treinando. O que está acontecendo, Naruto? A garota de olhos cinzentos perguntou ao namorado confusa. Mais à frente estão as sereias, podemos contorná-las, mas eu posso, só para você, abaixar um barquinho para que você possa ir até lá. Claro, um clone meu irá te acompanhar, sendo esse clone uma variação de a técnica de clonagem que aprendi e que eu mesmo criei. Ele vai te abraçar para que você não fuja e você possa ver se é verdade o ditado que as sereias dão mais sabedoria, disse o filho de Artemis enquanto olhava para a filha de Atena, que ficou com um olhar surpreso antes de abrir um sorriso animado. Pula, sobe nele e lhe dá um beijo lento e amoroso. Obrigada, Naruto, obrigada, disse a semideusa loira antes de dar outro beijo em seu parceiro, que apenas retribuiu o beijo. Bem, vá com meu clone, ele fará os esqueletos abaixarem o navio para que você possa ir em direção às sereias. Quando ele terminar, meu clone irá te teletransportar para o meu lado. Se você se sentir muito sobrecarregado, então ficarei com você até você se sente bem, disse o loiro Biju antes que um clone dele aparecesse, que partiu com Annabeth em um barco em direção às sereias. Pai, peço que dê alguns exercícios para minhas outras fêmeas e as corrija enquanto vou desviar o navio para sair do domínio das sereias, disse o campeão de Hades, enquanto seu pai partia da mesma forma no que apareceu pela primeira vez. Vá com calma, com certeza vou ensinar algumas coisas para suas mulheres, disse a Biju, mais velha, com um sorriso confiante. Obrigado, pai, disse o ser de sangue divino enquanto se dirigia para a cabine de controle, e seu pai chamou as meninas e começou a dar-lhes alguns exercícios para fazerem e corrigir seus erros. Salto de tempo, meia hora. Naruto estava em seu quarto, sozinho, ou pelo menos estava até Annabeth aparecer em um flash amarelo, com o loiro com um olhar distante em seus olhos. Você está bem? O loiro perguntou à namorada, que olhou para ele. Sim, só agora eu sei coisas sobre mim que não sabia, como o meu defeito fatal, e sei qual é o seu defeito fatal, o loiro respondeu, o que fez o garoto de olhos azuis erguer uma sobrancelha curioso e gesticular para ele. Olho cinza para continuar falando. Meu defeito fatal é a arrogância e, como secundário, a ambição, e você não tem um ou dois defeitos fatais, você tem 6, você é diferente de todos. Seus defeitos fatais são a arrogância, a ambição pelo poder, a sede de sangue, desafios amorosos, lealdade pessoal excessiva e apaixonar-se sem tentar, disse a filha de Atena, o que fez o filho de Artemis olhar para o teto, com um dos braços abraçando a namorada pelos ombros. Entendo porque eles podem ser ruins, disse o Biju loiro antes de olhar para a namorada, que parecia pensativa. Me coce atrás das orelhas, por favor, e isso fica entre nós, disse o campeão de Hades ao se deitar na cama e colocar o queixo no colo da semideusa loira, que riu antes de começar a coçar atrás das orelhas. Orelhas do namorado, que se derreteu com a habilidade dela de coçar atrás das orelhas. Salto de tempo, algumas horas. Naruto estava sentado enquanto observava suas fêmeas comerem alguma coisa após o treino por algumas horas, o que o fez sorrir ao ver como elas estavam tentando ficar mais fortes. Mas seus ouvidos se contraíram ao ouvir o som do vento batendo nas folhas das árvores, fazendo-o olhar para frente e ver, ao longe, uma ilha bastante bonita. E a loira sorriu, sabendo que ilha era aquela.
Atenção, estamos chegando à ilha que procuramos, gritou o Olho Azul, o que fez todos comemorarem, enquanto as meninas davam uma olhada para o filho de Ártemis, que piscou para elas antes de ver como as meninas se afastavam rapidamente. Preparar. Espero que algo interessante aconteça, a Biju loira pensou antes de ser engolida pelas sombras. Salto de tempo, 30 minutos. Todos estavam na proa do navio, olhando para a ilha de Polifemo, que parecia uma ilha paradisíaca com praias de areia branca, palmeiras tropicais com coqueiros, muita vegetação e parecia um bom lugar, embora todos sentissem que a ilha parecia fresco e velho ao mesmo tempo, como se fosse uma terra esquecida no tempo. Logo o navio chegou próximo à costa, onde baixaram barcos a remo que os semideuses, Ciclopes e Bijus utilizavam para ir até a ilha. Quando chegaram à praia, todos desceram e Naruto cheirou rapidamente, procurando por um cheiro de vitalidade e poder. E ele rapidamente encontrou esse cheiro. Era bastante agradável ao seu nariz antes de torcê-lo ao sentir o cheiro de um ciclope que não era Tyson. Estou com cheiro de Polifemo e do Velocino de Ouro, vamos lá, disse o loiro ao começar a andar, entrando na densa selva que a ilha parecia ter, com os demais integrantes da busca seguindo de perto atrás dele. O Olho Azul simplesmente caminhava enquanto as plantas pareciam lhe dar espaço para caminhar com seus companheiros, que olhavam o local com curiosidade e atentos a qualquer ataque. Embora todos tenham parado quando chegaram à beira da selva, encontrando-se em uma clareira com uma árvore no meio e muitas ovelhas bastante grandes ao redor. Mas só uma coisa chamou a atenção de todos, um velo que parecia feito de ouro puro. E aqui o Velocino de Ouro, protegido por ovelhas, disse o filho de Ártemis ao impedir que todos avançassem. O que está acontecendo? Vamos seguir em frente, Percy disse aborrecido. Não são ovelhas normais, são carnívoras. Dá para perceber pela forma como a mandíbula é feita, é muito larga e marcada, como se comam coisas que precisam ser mastigadas várias vezes antes de serem digeridas, disse a loira Biju, enquanto todos viam um cervo indo em direção às ovelhas, que o cercaram antes que eles se dispersassem e vissem o esqueleto do cervo limpo de qualquer coisa. Como gastamos? Lyra perguntou olhando para as ovelhas, um pouco perturbada. Matando-os, Clarice disse com um sorriso enquanto segurava sua espada com entusiasmo. Esgueirando-se, Irina disse com a mão levantada. Ao distraí-los, Annabeth contribuiu com sua própria ideia. Eu sei como, disse o campeão de Hades com os olhos brilhando de diversão, fazendo com que suas namoradas, Tyson e Percy, ouvissem com atenção. Meus servos mais fiéis, saiam do seu selo, causem caos e destruição comigo, seu mestre e senhor, disse Una Mikase, enquanto seus animais de estimação saíam e se lançavam contra as ovelhas, que davam gritos de medo antes de serem devoradas. Portigrex e Tobikadashi, que deram rugidos bestiais enquanto matavam as ovelhas antes de devorá-las. É isso que vamos fazer, disse o ser de sangue divino, divertido enquanto todos ouviam passos muito pesados se aproximando. Ok, Irina, vá buscar Grover, o resto de vocês cuidem do idiota, eu vou buscar o Velocino de Ouro, Naruto disse, fazendo todos seguirem suas ordens, com Percy relutantemente. O loiro caminhou em direção à árvore no meio da clareira, para a qual olhou antes de ver o Velocino de Ouro. O item mágico foi levado pelo Olho Azul, que abriu os olhos surpreso ao sentir um poder cheio de vitalidade e cura divina entrar em seu corpo, fazendo com que 4 energias se agitassem dentro dele diante da estranha energia que entrou e se encheu de uma energia ainda maior. Vitalidade do que ele tinha. Embora tenha visto com alguma surpresa como o Velocino de Ouro se transformou em uma jaqueta dourada de algodão, com pele de cordeiro dourada por dentro e com símbolos ômega nos ombros e no peito. Você é um item muito poderoso, servirá bem para trazê-la de volta, pensou o filho de Ártemis antes de ouvir um rugido de dor, que o fez olhar para trás, encontrando suas garotas cumprimentando e cada uma pegando uma presa do pó de ouro que já foi Polifemo, enquanto Percy estava com a cabeça enterrada no chão e Tyson tentava tirar seu irmão do chão. Embora tenha notado um Grover vestido de noiva, o que o fez começar a rir, chamando a atenção de todos para ele. Oh deuses, nunca pensei que veria você assim. Ah, sinto que tem uma porra de uma piada chegando. O Biju loiro disse com uma risada uivante, enquanto dava um tapa no joelho e o Sátiro olhava para ele surpreso. Naruto? Grover perguntou surpreso ao ver o neto de Shiva e como ele havia mudado em um ano. Quem mais poderia ser, seu bode bobo?
Clarice zombou antes que todos vissem como Tigrex e Tobikadashi, que havia partido, retornaram com muitos baús que o sátiro do grupo reconheceu. Esses são os baús que estavam na caverna de Polifemo, disse um meio-bode, o que fez com que todos observassem com curiosidade enquanto os bichinhos do campeão de Hades deixavam os baús na sua frente, fazendo com que o ser de sangue divino começasse a procurar algo nos baús, ignorando armaduras, taças, roupas, armas e muitas outras coisas que pareciam valiosas. Vou levá-los. Leve isso para o meu quarto no acampamento Naruto, disse enquanto tirava as 4 mãos dos 4 baús que estava olhando antes que seus animais de estimação carregassem os baús novamente antes de desaparecer e aparecer sem os baús dentro um flash amarelo. Bem, volte, e vamos embora agora, disse o loiro enquanto seus animais de estimação voltavam ao seu lugar como tatuagens nas costas das mãos de seu mestre, que recuou em direção ao navio enquanto sinalizava para os outros segui-lo, algo que os outros fizeram. Eles logo retornaram ao navio e zarparam em direção à civilização, com o olho azul ajudando o navio a ir mais rápido devido ao vento que mudava as marés e ao controle que este tinha sobre eles por estarem conectados à lua. Salto de tempo, algumas horas. Todos, depois de navegar um pouco e sair do mar dos monstros, estavam na proa, com todos com binóculos, menos Naruto, para ver ao longe que estavam perto de uma praia ladeada de palmeiras, uma estrada, janelas que brilhavam em neon vermelho e azul e um porto cheio de veleiros e navios de cruzeiro. Acho que também vamos embarcar para Miami, disse o loiro enquanto acenava com a mão, fazendo com que todos notassem como o navio inteiro estava cercado por uma névoa vermelha com manchas prateadas antes da névoa se fundir com o navio. O que você fez? Lyra perguntou curiosa ao namorado, que apenas sorriu. Eu usei a magia Biju para fazer do nosso navio um pequeno navio de cruzeiro aos olhos de todos os outros, disse o olho azul, causando surpresa a todos enquanto Anabito parecia animada em aprender. Em pouco tempo eles atracaram no porto, com a magia do filho de Artemis e a neblina os escondendo. Todos desceram, com o Biju loiro retornando à sua forma humana e vestindo a jaqueta que era o velocino de ouro para passar despercebidos. Eles vagaram pelo cais, abrindo caminho por entre a multidão de pessoas que chegavam para as férias ou estavam prestes a ir. Saída, porteiros correram com carrinhos de bagagem, taxistas gritavam uns com os outros em espanhol e tentavam fazer fila com os clientes. O campeão do Hades pegou um jornal, viu a data e sorriu ao ver que era apenas 10 de junho, 2 dias depois de ter deixado o acampamento. Bom, Clarice, Lyra, Irina e Tyson, peguem um táxi até o aeroporto. Peguem um avião que vai levar vocês perto do acampamento, rápido. Sinto que tem inimigos por perto, disse o ser de sangue divino enquanto sacou 2 maços de $100 e tirou o paletó antes de entregá-lo a Clarice, o que fez com que todos olhassem para ele surpresos. Você não pode estar falando sério, disse a ruiva franzindo testa. Complete a missão, mostre a todos que os filhos de Ares não são apenas brutos, mostre que eles são habilidosos, inteligentes e astutos, que podem ser mais do que apenas brutos burros, mostre a todos do que você é capaz, ele disse uma Mikase, o que fez a garota de olhos castanhos olhar para ele antes de suspirar e ir até um táxi ao lado de Lyra, Irina e Tyson antes de sair rapidamente no táxi. Você não deveria ter chegado tão perto, Castelã, Naruto disse enquanto se virava, liberando sua verdadeira forma, fazendo com que os outros se virassem, prontos para lutar. Os outros 3 se viraram, chocados e irritados ao ver Luke parado ali com um sorriso maligno no rosto, enquanto segurava uma espada de bronze cinza na mão direita que agora estava apontada para Percy. Naruto, o shinobi residente e Biju do nosso mundo, os 3 fantoches, e olá Percy, bem-vindo aos Estados Unidos, disse o filho de Hermes. 2 grandes bandidos parecidos com ursos apareceram de cada lado do grupo, um tentando pegar Anabit e o outro Grover. Mas os 2 seres foram empurrados pelos rabos do loiro, que olhava com um olhar entediado de cima para o loiro traidor, olhando para ele como uma simples barata que estava parada na sua frente. O que você quer, Luke? Percy perguntou como uma carranca. Porque Percy quer estender minha hospitalidade, é claro, disse o filho de Hermes enquanto gesticulava atrás dele para um grande navio com Princesa Andrômeda escrito na lateral.
Obviamente, você não nos presentearia com um bom chá e alguns biscoitos de chocolate. O olho azul disse sarcasticamente, fazendo Luke olhar para ele com os olhos semicerrados enquanto todos eram levados em direção ao navio, como o filho Artemis fez seus aliados baixarem as armas e se submeterem a outra loira. Todos foram levados para o barco antes de parar na proa do navio, com o biju loiro sabendo que poderia facilmente tirá-los dessa, mas ele queria usar isso para obter mais informações para poder destruir uma força significativa de Cronos. De dentro. Afinal, nem sempre você tem uma oportunidade tão brilhante. Eu pensei que os shinobi deveriam ser bons em escapar desse tipo de coisa, e os bijus eram bons em destruir para escapar. Você não vai usar um truque em mim para escapar, Naruto? Luke perguntou sarcasticamente, tentando obter uma reação do campeão de Hades. Seria um desperdício de toda a minha energia, embora eu suponha que pela sua hospitalidade posso quebrar seu pescoço como agradecimento, disse um Namikaze, com os dois lobisomens amontoados perto da outra loira, como se eles eram seus guarda-costas. Luke parecia querer discutir, mas parecia envolvido em uma conversa pelo olhar dela, ou pelo menos isso foi até que ele assentiu, apertou o braço e olhou para os quatro. Vamos direto ao ponto, Velocino de Ouro, me diga onde ele está, disse o filho de Hermes, olhando para todos, cutucando a camisa de Percy com a ponta da espada e tocando as calças de Grover. Ei, isso é pele de cabra de verdade aí, Grover gritou com a testa franzida. Desculpe, velho amigo, tentarei ser mais cuidadoso da próxima vez, disse Luke. Você não é meu amigo, disse o sátiro, cruzando os braços para tentar parecer durão, embora isso só tenha feito Luke parecer divertido. Quando ele foi fazer o mesmo com Annabeth, um instinto assassino foi sentido por todo lugar conforme o loiro se aproximava de Naruto. Castelhã, você toca minha fêmea, mesmo que seja o mais fino de seus fios, e eu juro que vou destruir seu corpo, urinar nele, fazer os animais da floresta te estuprarem e usar sua alma como alimento, disse o loiro com um grunhido animalesco, enquanto seus olhos ficavam prateados e frios, deixando a mensagem clara para o traidor, que se afastou alguns metros. Apenas me dê o Velocino de Ouro e eu deixo você voltar para sua pequena missão na selva, Luke disse, parecendo frustrado e olhando para eles. Você é um idiota, Castelhã, disse o homem de olhos prateados, seus olhos ainda não retornando à heterocromia normal. O que você quer dizer? A loira perguntou franzindo testa. Quero dizer, não só você, mas também Cronos são idiotas, disse o filho de Artemis, fazendo com que uma aura fria envolvesse todo o lugar. Mas todos sentiram como a aura fria foi devorada por uma sede de sangue insaciável por parte da biju loira. Eles deixaram uma profecia boba se mover, eles deixaram ao acaso o que poderiam fazer com certeza, além disso, seus cálculos falharam, ela não iria atendê-los. Esse ano ela completa 19 anos, tão doce, ela é quase uma mulher em idade, vai falta só um pouquinho para ela e eu nos tornarmos e nesse momento ela será uma mulher completa e íntegra, além do fato de que eles também não serviriam para nada, é algo simples, você subtrai aqui, some opa, dá um número maior do que o que você procura, disse o campeão de Hades ao dar um sorriso cínico ao filho de Hermes. Do que você está falando? O traidor do Olimpo perguntou confuso e irritado. Estou falando sobre o que você quer fazer, quero dizer, você realmente achou que não era fácil de resolver? O Namikaze perguntou com um sorriso antes que os lobisomens corressem até ele gritando resposta. Mas o ser de sangue divino apenas os agarrou pelo rosto com as duas mãos antes de jogá-los no mar, fazendo com que Luke se colocasse em guarda antes de desviar de algo brilhante que foi jogado por Naruto, o que fez aquela coisa brilhante cair para dentro. A fonte que estava atrás dele. Iris, mostre-me Dionísio, o loiro pensou antes de uma mensagem de Iris se formar lentamente e mostrar ao Senhor D no almoço com os outros semideuses, o que surpreendeu os aliados de olhos prateados antes de manter a boca calada sobre a mensagem de Iris. Luke Castelhã, você ousou trair o acampamento, os deuses, você envenenou o pinho de Talha, você esperou que voltamos de nossa busca para roubar o velho de ouro e assim dá-lo a Cronos, para que ele possa voltar mais rápido, você mentiu para ele, para todos, você mentiu até para o Senhor D, diga-me se o que eu digo é verdade, gritou o homem de olhos prateados, fazendo com que o Senhor D, Tântalo e os outros semideuses olhassem surpresos para a mensagem de Iris.
Eu não sei o que você quer que eu te diga. Tudo o que você disse é verdade. Eu sou um traidor do Olimpo e um guerreiro leal ao Senhor Cronos. Não sei o que eles querem que eu faça. Quando me perguntam tantas vezes, é tão chato. E antes, se você perguntar, Quirón não envenenou a árvore. Ele é muito covarde e cego pelos deuses para se juntar ao Senhor Cronos. Fui eu quem envenenou a árvore, disse o traidor do Olimpo, que fez o Senhor de franzir a testa. Então, você é um traidor, você admite isso abertamente, e eu, Naruto Namikaze, filho de Artemis e da Kyuubi, neto de Shiva, campeão de Hades, príncipe Biju, próximo senhor das bestas com cauda, mestre da destruição e do caos, destruidor, declaro guerra a você e às forças de Cronos em nome de Zeus, disse o filho de Artemis enquanto um raio trovejava nos céus, o que implica que Zeus ouviu e confirmou as palavras do neto de Shiva. E por falar nisso, olhe para trás, a Biju loira disse com um sorriso sádico, fazendo Luke olhar para trás e arregalar os olhos surpreso ao ver o Senhor D junto com todos os outros semideuses. Bem, Tantaro, você está indo embora e Quirón estará de volta. Isso é bom, gosto de jogar poker com ele, disse o deus do vinho enquanto Tantalo desaparecia no pó dourado enquanto gritava. E a propósito, Castelã, se você pisar neste acampamento, você será transformado em um golfinho, disse o filho divino de Zeus antes de fazer a mensagem de Íris desaparecer. Isso fez Luke rugir ao cortar a fonte, destruindo-a antes de se voltar contra eles com ódio. Eu vou matá-los, o loiro disse com ódio antes de apitar, o que fez guerreiros e monstros chegarem rapidamente. Tolo, vou te mostrar um pouco do poder que tive que reprimir por tanto tempo, disse Naruto antes de fazer aparecer seu bidente, que ele agarrou com a mão superior direita, sua faca dupla de caça, que ele agarrado com a mão esquerda mais abaixo, seu arco e flecha apareceram em suas mãos restantes. Mas todos ficaram surpresos quando um som nojento encheu o navio e um par de lábios apareceu no abdômen do loiro antes de se abrir, revelando presas gigantes de lobo e uma língua saindo da boca do abdômen, pendurada com fome. Eles vão morrer, disse o homem de olhos prateados enquanto seus olhos ficavam totalmente vermelhos antes de ele se lançar contra seus inimigos e começar a atirar flechas, cortar, sufocar com a cauda, bater, esmagar, dividir, empalar e engolir seus oponentes, os que tentaram de tudo para sobreviver, mas nada puderam fazer contra o filho de Artemis. Vamos, temos que ajudá-lo com aqueles que tentam agir pelas costas, Annabeth disse antes de ir ajudar o namorado, que começou o que parecia ser uma dança com a loira, com o olho cinza encarando os monstros enquanto a Biju loira matou os semideuses que havia. Percy e Grover começaram a lutar contra um pequeno grupo. Por que você tem uma boca na barriga? A filha de Atena perguntou ao namorado enquanto observava engolir um semideus inteiro com o tema da conversa. Bem, eu posso controlar meu corpo completamente, em palavras mais educadas, posso mudar minha morfologia, meu pênis também entra nisso, e aliás, eu não poderia realmente ter relações sexuais, já que seu tamanho real é 34 polegadas, embora eu chegue a 9 polegadas graças ao meu controle morfológico, embora eu ainda ache que é demais para sexo, talvez 7 polegadas seja melhor, já que tem 17 centímetros, disse um neto de Shiva enquanto matava semideuses, e a semideusa loira estava vermelha como ela lutou contra os monstros, imaginando como seria o pênis do namorado. Como Thalia colocou isso na boca dela? Annabeth pensou confusa e com um grande rubor antes de ser levantada no ar pelo namorado, algo que ela aproveitou para cortar o pescoço de muitos monstros antes de chutá-lo nos braços bolas para um semideus, que foi empalado na cabeça pelo Namikaze. O ser divino com sangue divino atirou flechas em Luke, que tentava fugir para atacar traiçoeiramente, mas gritou de dor quando uma flecha o atingiu no ombro, fazendo com que ele tivesse que se esconder atrás de uma mesa que ele mesmo atirou. Embora de repente houvesse um coro selvagem de guerra e cascos trovejando contra o metal, com uma dúzia de centauros emergindo da escadaria principal, com ninguém além de Quirón liderando o caminho. Os Namikaze olhavam para os centauros, alguns tinham corpos de um garanhão árabe preto, outros eram palôminos dourados, outros tinham manchas laranja e brancas como cavalos pintados, alguns usavam camisetas de cores vivas com letras Daiglo que diziam pôneis de festa. Capítulo do sul da Flórida. Além disso, alguns estavam armados com arcos, outros com tacos de beisebol e outros com armas de paintball, e havia um que tinha o rosto pintado como um guerreiro Comanche e agitava uma grande mão de espuma laranja com um grande no meio, enquanto o outro estava com a mão dele. O peito estava nu e ele estava completamente pintado de verde.
Kiron Annabeth gritou com um sorriso enquanto o centauro foi em direção a Percy e o colocou de costas, algo que outro centauro copiou, apenas com Grover e Annabeth. É bom ver vocês de novo, disse o treinador de heróis com um sorriso para os quatro. Eu vou acompanhá-los, Naruto, disse enquanto sorria com confiança, fazendo Kiron olhar para ele antes de concordar. Irmãos, retiro, Kiron gritou antes de todos saírem. A loira estava prestes a usar Irachi para se teletransportar até Annabeth. Ou pelo menos essa era a ideia, até que ele sentiu algo passar pela parte inferior de suas costas enquanto tossia uma energia líquida dourada que manchava o chão. O olho prateado olhou para trás, encontrando uma garota com cabelos loiros, dourados e olhos que pareciam um arco-íris pintado em tons pastéis. O filho de Artemis a reconheceu como uma semideusa, filha de Íris e neta de Chione. Deadlift rugiu o Minato de dentro do selo que o ligava a seu filho, que sentiu a raiva pura de seu pai pelo que aconteceu. Isso foi imprudente, disse um neto de Shiva ao ver como a arma usada para empalá-lo era uma lança cheia de seu sangue estranho. A semideusa sacou sua arma antes de rapidamente ficar na frente dele e empalá-lo novamente no abdômen, fazendo com que desta vez seu sangue em forma de energia líquida dourada atingisse o rosto e parte do corpo da filha de Íris, que parecia um pouco com nojo. O biju loiro olhou nos olhos de seu agressor antes que uma de suas mãos fosse até a bochecha de seu agressor e começasse a acariciá-la, fazendo com que todo o lugar ficasse imóvel em estado de choque e confusão. Patrulhos, me diga um punho para ler, disse um Namikaze, enquanto uma de suas unhas fazia um pequeno corte em forma de X na bochecha da neta de Chione, que observou Naruto se aproximar dela até que seus lábios estivessem perto de sua orelha. A partir de hoje, você é minha presa, sinta-se honrado, o loiro sussurrou no ouvido de seu agressor antes de afastá-la, retirando sua lança e jogando-a ao redor, enquanto suas feridas cicatrizavam e seu sangue evaporava de seu corpo e roupas. O olho prateado sorriu quando ele fez seu bidente e sua faca de caça dupla desaparecerem antes que seus olhos brilhassem com poder. Que a luz mais escura obscureça a mais brilhante das sombras, disse o filho de Artemis enquanto pegava uma flecha de sua aljava, fazendo com que a flecha fosse cercada por luz e escuridão. O neto de Shiva, com extrema delicadeza, colocou sua flecha no arco antes de apontar para o céu, apertando a corda de seu arco, soltando a corda e deixando a flecha voar rodeada de luz e escuridão. Beast Steel, Dark Illumination, disse um Namikaze antes de desaparecer em um flash amarelo, deixando alguns inimigos confusos para trás. Embora os gritos de dor não tenham esperado quando vários tentáculos de escuridão combinados com luz e um brilho prateado apunhalaram a maioria dos seres. Drogaluke pensou com dor e raiva antes de cair inconsciente com a dor que sentiu de uma gavinha perfurando seu abdômen. E, no nada no meio do espaço-tempo, Naruto sorriu sadicamente. Fim do capítulo 32.